Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Durante esta semana eu venho falando para vocês sobre os dons do Espírito Santo, né? Começando com a abordagem principal interrogativa que eu fiz para vocês mesmos, se vocês eram sensacionistas ou se vocês criam de fato que os dons do Espírito Santo ainda eram atuais. E dentro desta proposta eu trabalhei com vocês aí palavra de conhecimento, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E hoje eu quero estar trabalhando este aspecto do terceiro dom mesmo, dentro destes de Coríntios 12, e aqui é o versículo 9, né? Que diz: a um pelo mesmo Espírito a fé. Quando nós falamos de fé, geralmente a gente tem um pouco de aflição porque alguns de nós achamos ter fé o suficiente, outros achamos que precisamos de mais fé. Alguns de nós temos fé que nos leva à ousadia, outros de nós somos mais tímidos. Mas quando estamos falando desta fé como o dom do Espírito Santo, ela ainda vai fugir esta realidade do ato desta fé do homem, esta fé comum, esta fé que a gente pode ver aí, que você pode empregá-la na ciência, você pode empregar no simples ato de crer, não é? É uma fé um pouquinho mais arrojada, é esta fé da salvação, porque ela, quando você faz profissão de fé por Jesus ou por amor a Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, já tem uma intervenção do Espírito Santo neste processo também. Então eu diria que ela foge um pouco desta fé humano-natural mesmo, e ela entra dentro deste aspecto de uma fé que está mais pautada na revelação da palavra de Deus. E aqui quem testifica e quem convence o homem deste aspecto da fé para a salvação é o próprio Espírito Santo de Deus, mas a compreensão da fé como dom, ela ainda é alguma coisa um pouco mais complexo, mais profundo, mais adentro, vamos dizer assim. É uma fé que está mais pautada nos milagres, e a gente vai pegar aí grandes homens na história, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, não é? Por exemplo, quando a gente pega a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 mesmo, a gente vai perceber que, de fato, muitas pessoas ali, eles ousaram numa fé que pela narrativa bíblica, chega a transpor o natural e entra dentro do sobrenatural. Neste aspecto mesmo, último de Hebreus, aí está trazendo a narrativa que as viúvas receberam seus mortos e assim por diante. Mas este outro aspecto da fé da resiliência, da fé, da persistência, da consistência, não é? E Jesus, ele está falando que se caso tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para este monte, transporta-te daqui para acolá, e isso seria feito. E muitos de nós ficamos pensando, bom, mas este é o argumento da fé como dom do Espírito Santo. Este aspecto, ele é uma fé ousada, né? A palavra de Deus. Agora, esta fé, quando a gente vai trabalhar fé dentro da ação de Deus na vida do homem, a gente vai trabalhar a fé como sendo fruto do Espírito Santo, e a gente vai trabalhar a fé como sendo dom do Espírito Santo, mas com uma abordagem da seguinte maneira, que a fé como fruto do Espírito Santo, ela vem mais por uma palavra que melhor traduz no latim, chamado fidelidade, que é o ato de ser fiel, mesmo em detrimento das circunstâncias adversas. É a pessoa que sofre, a pessoa que está passando por algum tipo de circunstância totalmente contraditória, fora da normalidade, fora da pauta, né? Fora da agenda natural, e ainda permanece firme, se mantém firme. Então esta é a fé que o Espírito Santo
nos traz dentro do aspecto do fruto do Espírito Santo. Agora, o interessante é que quando estou falando fé, e esta fé, que é a fé do Espírito Santo, do fruto, não é mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, né? Esta fé, fidelidade, é este ato de você suportar adversidades e continuar firme. E este tipo de fé é aquela fé que o próprio Pedro diz que a nossa fé é mais provada do que o ouro que perece, não é? Mas ainda esta fé, quando falando então do aspecto do Espírito Santo como dom e não como fruto do Espírito Santo, ela é uma fé que está mais no ato do milagre. Por exemplo, quando a nação de Israel sai do Egito, chega num local aqui totalmente atípico, está frente para o mar, no deserto, de um lado somente montanhas, e atrás o exército de Faraó perseguindo mesmo, vindo para tentar exterminar por definitiva a nação de Israel. E é quando o próprio Deus fala para Moisés: por que clama a mim? Diga o povo que marche, né? E Moisés bate o cajado na água e o mar abre ao meio. Então este é um tipo de fé que nós pegamos como dom do Espírito Santo. É a fé que Jesus também usa quando ora e quando multiplica os pães. Alguns falam, não, aquilo lá ele multiplica os pães como Deus, não é? Mas se de fato ele tivesse multiplicado os pães como Deus, ele não precisaria orar. Ele estava multiplicando como homem mesmo. Então ele ora, ele põe o povo ali em grupos sentados na relva, e depois ele abençoa o pão, abençoa os 2 peixinhos, não é? E parte e distribui para o povo. Um outro tipo de fé que a gente pode pegar como fé, sendo fé mesmo do próprio Espírito Santo, como dom também, no ministério de Jesus, é quando Jesus, ele com muita naturalidade, ele se expõe, sabendo que ali corre o risco da própria vida, mas em detrimento de algo maior. É quando ele olha para o cego e ele está falando, então vê. É quando ele, está interessante, porque ele molha o dedo na boca mesmo, enfia na orelha, no ouvido do surdo, e diz: efatar, abra-te, e abriu. Então este é o tipo de fé que a gente chama de fé do dom do Espírito Santo também. E a gente vai pegar muitos heróis da fé, a gente vai pegar muitos homens de Deus que trabalham e que trabalharam esta fé, né? Trabalharam na narrativa bíblica, e os que trabalham nos dias de hoje. Alguém que já teve a capacidade de orar por um enfermo e este enfermo ser curado mesmo. Alguém que já teve a possibilidade de orar por uma pessoa que necessariamente morreu e esta pessoa voltou à vida. Tem um filho que hoje está aí com 27, 28 anos, e quando ele era criança ele tinha uma crise de bronquite muito forte mesmo, e ele começava a tossir, e de repente ele asfixiava. E um dia eu peguei ele e trouxe nos braços, e ele, criança ali de 7 meses, eu comecei a orar por ele, fui orando, e fui clamando a Deus por esta fé mesmo, esta fé do sobrenatural, para que eu pudesse ter a legalidade e a autoridade para ordenar sobre aquela enfermidade. E em dado momento ele começou a tossir, foi tossindo, de repente ele desfaleceu de tanto tossir, a respiração dele ficou bem curtinha, ele deitou a cabeça no meu ombro, começou a desfalecer mesmo. A minha esposa começou até a chorar, a gritar, né? Mulher tem mais facilidade para entrar no pânico, mesmo no desespero. E ali eu pus a mão aqui nas costas dele e repreendi aquela enfermidade, aquela bronquite, aquela coisa que afetava a vida do meu filho, em nome de Jesus mesmo. Falei: em nome de Jesus eu te repreendo, eu não te aceito, você vai sair desta vida agora, enfermidade. E de repente ele fez uma força para trás, empurrando a cabeça dele contrária à minha mão. Quando eu soltei, ele virou para o lado e ele vomitou mesmo. E no vômito dele só veio catarro.
literalmente catarro, só catarro, muito catarro, e vomitou, muitas vezes ali, umas 3 vezes, mais ou menos, para 4 vezes, e naquele contexto ele chorou, não é? Eu acho, da ânsia do vômito mesmo, respirou profundo, e até hoje. Então, 28 anos se passaram, e aí é muito comum propor que quem tem bronquite sempre vai ter bronquite, quem tem asma sempre vai ter asma, e meu filho foi curado naquele dia, naquele momento, e eu sabia que por mim mesmo eu não tinha estrutura nenhuma, e naquele momento, quando eu orei a Jesus, orei e repreendi no nome de Jesus, eu fui tomado de uma autoridade tão grande naquele momento, porque eu não esperava uma outra possibilidade, só tinha uma possibilidade, que era a cura do meu filho. Não restou sombras de dúvidas naquele momento, e à medida que orei, que ele fez a força para trás e que inclinou para o lado, para jogar fora aquele catarro que estava impregnado no seu peito mesmo, eu contemplei aquilo com muita autoridade mesmo, e com muita alegria mesmo, e para falar, olha, ele nunca mais teve problema. Teve problema, ele internou uma vez com uma crise de pneumonia, não é? Mas totalmente atípica a enfermidade que ele tinha, e quando ele saiu do hospital, saiu com o pulmão limpo, branco, e perguntamos ainda ao médico se porventura ainda tinha alguma possibilidade de ele ter ali algum aspecto de bronquite ou de asma, coisas assim. O médico falou, não, seu filho é super sadio, nunca teve isto, não é? E eu sei que teve, a minha esposa sabe que teve, e ele mesmo sabe que teve. E com isso, quando a gente fala de fé, a gente vai entrar justamente neste nível, né? Este nível que vai para o sobrenatural. Quando a gente vai trabalhar dogmaticamente o conceito da fé, a gente trabalha aqui alguns aspectos, outro o pessoal tem uma dificuldade de entrar nela, mas eu diria que quando você é tomado pelo Espírito Santo com este dom mesmo, com certeza você faz aquilo que tem que ser feito, e não vai trazer um inflar do ego na sua vida, mesmo porque, diferente do fruto do Espírito Santo, então todos os frutos do Espírito Santo, você tem que ter a capacidade de estar exercitando ele continuamente, e a gente trabalha o caráter de Cristo como sendo o fruto do Espírito Santo. Então, caso você não tenha, você tem que trabalhar o fruto do Espírito Santo, é uma prática de vida diária na sua vida, mas quando fala de um dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo ele pode acontecer uma vez na sua vida para o sobrenatural e nunca mais acontecer. Com isso, você não vai poder falar, olha, eu tenho o dom da fé. Você vai falar, sim, o Senhor me usou com este dom do Espírito Santo, dom da fé, né? E o dom da fé que o cristão tem é este dom mesmo de quando ele ora e que tem convicção de que a qualquer momento Jesus pode estar vindo para buscar, porque esta é a esperança, como eu já falei para vocês, que luta contra a esperança, né? Então a esperança que a gente olha do ponto de vista natural, nada para acontecer, mas a gente tem uma esperança muito maior. E assim eu quero deixar esta contribuição do dom de fé. É algo que você pode usar, é algo que você pode clamar a Deus, é algo que você tem por obrigação de estar buscando em Deus, e se Deus te usar, Ele vai te usar para o sobrenatural, é para algo que foge à circunstância natural de vida, e você vai perceber o quanto de fato isto enriquece a postura cristã daquele que foi usado por este dom, e isto enriquece mesmo a própria obra de Deus quando utilizado dentro da igreja, dentro de um aspecto que podemos chamar aí de celebração, ou mesmo um aspecto normativo de culto. Então, penso ter dado uma contribuição para você, para vocês, não é? Acerca deste dom da fé mesmo. E mais uma vez, como sempre, quero deixar aqui um beijo na alma, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz, amados.
Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.